Vamos ler o texto, diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém. Senhor Deus, que a sua palavra venha nos ensinar e falar aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não é novidade que sabemos que esse texto fala do início do diaconato na igreja. Mas não é sobre isso que eu quero pregar hoje pela manhã. Como eu sempre falo, no domingo de manhã, um sermão é um pouco mais curto. Então eu peço a atenção de vocês, que vai passar muito rápido. Vocês vão piscar, abrir os olhos e o sermão já vai ter acabado. Então preste bem atenção nesse sermão. Aqui nós vemos os 7 primeiros diáconos da igreja. Diácono significa servo da igreja. Alguns estudiosos vão dizer que eles são protodiáconos, como se fosse uma válvula de escape inicial para começar esse ministério. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que a igreja primitiva, que muitos homens já escreveram e falaram sobre ela, a ideia é mostrar que essa igreja não era perfeita, como alguns acham. Porque eu ouço por aí as pessoas dizendo: a igreja precisa voltar a ser o que era lá em Atos. A igreja precisa voltar a ser a igreja primitiva. A igreja nos seus primeiros dias e nos seus primeiros anos. Irmãos, o pecado já estava lá. Eu já ensinei para vocês que mesmo no colégio apostólico, entre os 12, o pecado estava ali. Tinha divergência. Eles queriam ser melhores, um queria ser melhor do que o outro, já entre os apóstolos. E Jesus no meio deles. Aqui nós vemos queixas no meio da igreja. Por que as viúvas de um são mais bem tratadas do que as outras? Nós vamos ver isso no texto. Como os apóstolos resolveram esse problema? Então eu já quero cravar para vocês aqui. A igreja tem problema desde o seu início. E a igreja terá problema até a glorificação dos santos. Não haverá essa igreja perfeita aqui na terra. Como um homem uma vez tentou me botar numa pegadinha e disse assim: existe igreja perfeita? Eu disse para ele: não. E ele disse: a igreja de Filadélfia em Apocalipse era perfeita. A igreja de Filadélfia não era perfeita. Nós sabemos que Jesus não tinha nada contra aquela igreja, porque não tinha nenhum grande pecado naquela igreja. Mas com certeza tinha falhas, mas Jesus não é de ficar procurando pequenas falhas para apontar o dedo. É óbvio que tinha falha. É óbvio que aquela igreja tinha irmãos ainda crescendo em fé, ainda com problemas, com carrapichos. É porque não entendeu a ideia das 7 igrejas ali. Nessas 7 igrejas tinha uma que já estava praticamente apóstata, ou se apostatando da fé, que era a igreja de Laodiceia. Mas eu quero que você se atente aqui ao texto, no versículo 1, que diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, repara, ele não diz crescendo o número da igreja, já partindo do princípio que cada membro da igreja é um discípulo de Jesus Cristo, né? Cada membro da igreja é um pequeno Cristo. Você precisa olhar para Cristo. Isso é um princípio cristão básico, básico e básico. Que às vezes a gente esquece disso.
Se você olhar para o lado e focar no seu lado, você vai cair, você vai tropeçar. Então, um princípio básico da nossa igreja, um princípio básico da igreja é: olhe para Cristo. Se você olhar para Cristo, e eu não sei se isso é uma novidade para você, mas se você olhar para Cristo, você não vai se desviar. Se você olhar para Cristo e se tornar um discípulo dele, você não vai se afastar da fé. Olhe para Ele, somente para Ele, porque Ele nunca vai te decepcionar. Então a Bíblia é bem clara: crescendo o número de discípulos. Eu repito, a ideia é de que cada membro da igreja é um discípulo de Cristo Jesus. Quando aumenta o número dos membros da igreja, significa que o número dos discípulos aumentaram ou aumentou entre nós. Continua o texto: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Olha o problema. Uma igreja que tinha judeus de fala grega. Alguns estudiosos acreditam que eram judeus mais ocidentais, ou que vinham do Ocidente. Uns judeus mais helenizados, com fala grega, com uma cultura mais grega. Isso na mesma igreja, hein? Queixaram-se dos judeus de fala hebraica, aqueles judeus mais raiz ali, que falavam aramaico, falavam hebraico. Alguns acreditam que poderia até haver um pouco mais de vantagens para eles, sim, porque a fé vem dos judeus, os apóstolos eram judeus. Poderia ter uma tendência da igreja, sim, a beneficiar os judeus de fala hebraica e não os judeus de fala grega. Essa tendência realmente poderia estar existindo. Mas olha a queixa deles: porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. As viúvas dos judeus de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos, tá? É claro que a nossa igreja não passa por isso hoje. Hoje, quando a gente diz assim, nós precisamos ajudar os órfãos e as viúvas, a gente pode traduzir para a nossa igreja: ajudar os oprimidos, ajudar os mais pobres da igreja e tudo mais, né? Porque hoje uma viúva, ela tem a aposentadoria do marido. Naquela época não tinha essas coisas, mas olha, tinha queixa naquela igreja, tinha parcialidade naquela igreja. Você, como membro dessa igreja aqui de Atos 6, você teria problema ali. Eu não sei se é a viúva do seu meio, às vezes nem é a sua mãe, mas pelo fato de ser do seu círculo, do seu meio, de fala grega, se de alguma forma ela está sendo esquecida, você vai se queixar. Quem sabe alguns poderiam se levantar e dizer: essa igreja não é mais a igreja de Jesus, meu Deus. Onde está Jesus? Onde está o Espírito Santo nessa igreja? Porque não é possível, porque se Jesus estivesse entre nós, isso não estaria acontecendo. Olha, Jesus não estava no meio deles, mas Pedro estava, Tiago estava, João estava. E mesmo assim estavam acontecendo essas coisas. De repente você murmuraria: olha, me disseram que o cristianismo era bom, e hoje eu estou vendo isso aqui acontecendo. Isso é inadmissível. As viúvas do outro lado são mais bem tratadas do que a viúva do meu lado. Vocês estão reparando que não é só a nossa igreja que tem problema? E às vezes é até injusto dizer que é uma igreja problemática, porque não é uma igreja problemática. A gente pode usar o exemplo de pessoas aqui. Tenta pensar agora numa pessoa problemática. Traga à sua mente uma pessoa problemática. Pode ser você mesmo, se você for problemático. Se mais de 3 pessoas falaram que você é problemático, é porque você é problemático. Se uma falou, de repente é problema dessa uma. Mas se 3 falaram que você é problemático, provavelmente você é. Pastor, 5 falaram, então você é muito problemático. Se a família toda fala e mais 10 pessoas falam, procure o pastor da igreja, rápido, correndo. Mas tenta pensar numa pessoa problemática agora. Pense nela. Vem alguém na sua mente? Você consegue imaginar? Eu espero que não seja da nossa igreja. Espero que você esteja pensando em outras pessoas. Mas se for da nossa igreja,
Irmãos, sempre haverão problemáticos em nosso meio. Isso não significa que a igreja é problemática por causa de alguns problemáticos. Um conselho que eu dou para alguns irmãos: mas essa igreja está assim, essa igreja está assado, essa igreja não era assim. Às vezes, por causa de 6 irmãos, a pessoa está julgando a igreja toda. Não é a igreja. Dê nomes. São esses 6 irmãos. Ou são esses 4 irmãos problemáticos. Não é a igreja. Ou às vezes é um problema específico. Não é a igreja problemática. É um problema que às vezes precisa ser solucionado. Ou 2 ou 3 problemas que precisam ser solucionados. Olha, a igreja aqui estava passando por problemas. Mas com certeza Pedro não era problemático. Pedro já foi problemático, mas não é mais aqui. Ele é apóstolo aqui. Firme, é uma das rochas da igreja. É uma das colunas da igreja. Quem eram os problemáticos que não beneficiavam as viúvas gregas e só puxava a sardinha para o seu lado? Não tem nome aqui. Mas essas coisas aconteciam ali. Mas eu peço a vocês, de antemão, não julgue a igreja toda por causa de algumas pessoas. E nem por causa de 1 ou 2 problemas. Porque se a gente focar só num problema, isso eu aprendi, uma coisa bem básica da vida. Se você olha só para um problema, você não consegue ver os benefícios. Você não vai conseguir nunca dizer, olha, esse problema é novo. Ele não tinha antes. Tem agora. Mas esses benefícios nunca tiveram e também está tendo agora, que não tinha antes. Se você só foca no problema, você nunca vai conseguir dizer isso. Entende? Você só vai focar no problema. É importante que você detecte o problema, veja o problema, mas também comece a ver os benefícios. Tem esse problema, mas tem esses benefícios aqui. Amém? Agora nós vamos solucionar o problema. Ou lutar pela solução. Isso funciona na igreja, isso funciona na família, isso funciona entre amigos. O correto de posicionar aqui é levar realmente as queixas aos apóstolos. Porque, na minha opinião, é uma queixa grave essa. Se trata de viúva. Irmãos, uma viúva poderia se tornar uma mendiga. Vocês sabiam disso? Não tinha aposentadoria nessa época. Não se beneficiavam pelo trabalho do marido que faleceu, a não ser que ele fosse muito rico. É um problema muito grave o problema que está acontecendo aqui. Vamos ver o que eles fizeram com esse problema. Eles se queixaram. O problema eram as viúvas que não estavam sendo beneficiadas, só de um lado e não de outro. Repara agora, gente de fala grega e de fala hebraica na mesma igreja. Depois, Paulo vai dizer que tem bárbaros, que tem gentios, que tem judeus, tudo junto, misturado. Pessoas de várias culturas ali no mesmo meio. Aos olhos humanos, a igreja tem tudo para dar errado. Vocês sabiam disso? Aos olhos humanos, a igreja tem tudo para dar errado. Porque não tem como vocês estarem reunidos aqui, se chamarem de irmãos, cada um com a sua personalidade, com a sua criação, com a sua cultura, e está todo mundo aqui. A igreja só dá certo por causa do Espírito Santo. Senão ela não daria certo, não tem como dar certo. A igreja só está aí há 2000 anos por causa do Espírito Santo. Sem ele, não tem como. Continuando, olha o versículo 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Essa queixa foi parar nos ouvidos dos apóstolos. Certeiro, no ouvido de quem vai resolver. E o bom aqui, que não tem um apóstolo só. O texto é bem claro em dizer que tinha os 12.
Por isso os 12 reuniram. Os 12 discípulos estavam ali. Imagine, você olha para o lado, você vê Mateus, vê João, vê esses caras ali. Se com todos esses homens ali tinha problema, ainda mais uma igreja que é pastoreada por um homem só. Eu sei que tem tradições que juntam mais pastores para poder beneficiar o rebanho. É sempre pelo benefício do rebanho. Quanto mais pastores, melhor para o rebanho. Quanto mais homens dedicados a esse ministério, é melhor para o rebanho. Isso é óbvio. A gente vê igrejas com 3.000 membros, com um homem só dominando, ou um homem só pastoreando. É impossível isso acontecer. De pessoas dizerem que nunca tiveram nenhum contato com o seu próprio pastor. Nem a mão nunca apertou. Isso não é saudável para a igreja. Aqui, nessa igreja, os 12 estão ali. E parece que aumentando o número de discípulos, eu sei, todo crente é um discípulo de Jesus. Mas parece que tem alguns se experimentando mais aqui, se tornando mais maduros. Parece que é a esses que os apóstolos vão chamar. Eles vão chamar esses outros homens que trabalham com a igreja. E vão dizer o seguinte: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eles foram certeiros aqui. Imagine se Pedro, João, Mateus fizessem assim, e que talvez os irmãos iriam aplaudi-los. O problema está solucionado, porque nós vamos servir a mesa. Nós, os próprios apóstolos, vamos servir vocês. As pessoas iam dizer: olha, esse apóstolo é muito bom, ele prega, ele ora, e ele ainda serve a comida. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles deixaram bem claro qual era a função deles. E isso é muito sério, porque se os apóstolos abandonassem as suas funções, a igreja iria cair em ruína. Jesus não levantou eles para servirem à mesa. Jesus não levantou Pedro para isso, não levantou João para isso. O episcopado é bem claro aqui. Eles deixam isso bem claro. Olha, passaremos a esses 7 homens essa função. Essa tarefa será desses 7 homens. E nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O que eles estão dizendo? Que eles vão servir em uma outra trincheira, entende isso? É muito importante essa ilustração da trincheira. São várias trincheiras. Você fica naquela, você fica naquela, você fica nessa e eu fico aqui. São divisões de trincheira. É importante delegar. Cada um com a sua função. Jesus chamou esses homens para se dedicarem ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Eles vão servir, mas vão servir num outro posto, que é um posto muito difícil. É um posto muito atribulado. Mas eles precisam ficar ali. Porque tem gente que diz assim: é muito mais fácil servir à mesa do que se dedicar ao ministério da palavra. Basta fazer uma inversão. Por um mês, assuma o ministério da palavra, você. E quando eu digo ministério da palavra, não é trazer uma palavra à igreja, é pegar esse ministério e dormir com ele. É pegar isso como propósito da sua vida. É viver para isso. É estudar para isso. É orar para isso. É você dormir com aquela mentalidade: Jesus entregou um rebanho em minhas mãos, e eu vou prestar conta a Jesus por causa desse rebanho. É dormir todos os dias com isso. Tem uma frase popular que diz assim, né? Durma com esse barulho, é ou não é? Durma com esse barulho. Você já pensou
Pense agora, dormindo só uma semana, todas as noites, sendo pastor de uma igreja. Pare e pense. Fechando os olhos, dizendo, estou dormindo e sou pastor de uma igreja. Esquece o glamour. Esquece o glamour. Os pastores de jatinho, não tem isso, não existe. São 6 ou 8. Esquece isso. Eu estou convencido que é uma das maiores responsabilidades da vida de um homem. É muito mais pesado do que ser executivo de uma empresa. O executivo de uma empresa, ele pode muito bem ser transferido para outra e tudo bem, não importa o que aconteceu com aquela, se faliu, se não faliu. Ele não presta conta a ninguém mais. O executivo de uma empresa, se ele não tiver uma moral bem alta, ele pode usar todas as mulheres da empresa, normalmente ele não vai prestar conta a ninguém, a não ser que descubra, ele vai ser demitido. Mas ele pode muito bem usar o argumento, todas elas quiseram, não peguei ninguém à força, então não é crime. Agora imagine um pastor, ele não pode fazer isso, porque ele tem alguém para prestar conta. Imagine um pastor que, de alguma forma, ele não prega a palavra para a sua igreja, ele não tem o ministério da palavra, ele vai prestar conta a Deus por isso. Por que o meu povo se perdeu? Jesus vai dizer, eu sei por que ele se perdeu, porque você não ensinou a igreja, você não pregou, você não assumiu o ministério da palavra, você preferiu servir às mesas do que pregar a palavra. Olha, já tem igreja aí, isso é verdade, que o pastor não prega mais. Ele coloca uma mesa no domingo pela manhã na igreja e começa a fazer listas. Olha só, olha como a serpente ela vem de uma forma sutil. Ele começa a fazer listas de pessoas carentes e de mendigos que a igreja vai levar o sopão. E as pessoas falam, que máximo, eis aí um homem santo. Que pastor santo, no domingo ele bota uma mesa e os irmãos começam a se envolver nisso. A família tal, a família tal. Irmãos, o ministério de socorro, é claro que deve existir na igreja, não necessariamente colocando nomes e... Você precisa ajudar o seu próximo, sim, eu preguei sobre isso semana passada. Agora, esse homem está sendo aprovado por Deus fazendo isso todo domingo? É porque o socialismo que é a missão de Deus na terra, é porque a gente precisa fazer isso. No dia do juízo, o Senhor vai chamar ele bem sério. E vai conversar com ele bem sério. Provavelmente ele pode ouvir, você salvou o estômago deles, mas não salvou a alma deles. Muitos estão indo para o inferno de barriga cheia, porque você alimentou e não pregou a palavra. Não passaram fome, mas serão condenados porque não conheceram a minha palavra. Pedro não podia negligenciar o ministério da oração e o ministério da palavra. Foi por isso que os diáconos surgiram. Para que eles fossem um outro braço na igreja. Um braço que o braço dos apóstolos não poderiam alcançar. Agora um outro ponto que eu quero deixar claro para vocês aqui. Esquecendo um pouco o ministério diaconal. Existiam homens nessa igreja. Homens procuram a responsabilidade. Nós vamos ver depois, mais para frente, mulheres que assumiram responsabilidade. É muito ruim numa igreja que não tem com quem contar. Pastor, é o caso da nossa igreja aqui? Não é o caso da nossa igreja, porque nós temos muitas pessoas que nós contamos. Nós sabemos de cabeça quem são essas pessoas. Mas agora imagine eles aqui. Nós não damos conta de servir a mesa. Quem nós vamos chamar? Pedro, tem fulano, mas fulano é preguiçoso. Não dá. Tem outro ali, mas o outro foge de todas as responsabilidades da igreja. Ele dá desculpa para tudo. Não dá. Mas tem aquele outro homem ali. E aí? Não, ele não. Porque ele só se atenta para o trabalho dele normal e não dá para contar com ele porque ele é muito ocupado. Não tem ninguém para contar? Não, Pedro, não tem ninguém para contar. O que seria das viúvas? Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade na igreja. Uma igreja saudável
precisa de homens que assumam responsabilidade por ela. Precisa de mulheres que assumam responsabilidade pela igreja, sem medo. Eu posso dar um exemplo aqui e citar nomes. Nós estamos aqui na igreja, vocês estão vendo que o ar está ligado. Vocês estão vendo que aquele ar ali não, ele está fechado. E tem um motivo por ele estar assim, fechado, né? É só você olhar, ué. Se todos estão ligados e aquele ali está com algum problema, ele está fechado. Você vem sempre para a igreja toda semana e todo domingo, sempre tem ar-condicionado para vocês. Alguém tem que fazer a manutenção disso aqui, sim ou não? E essa pessoa não é vista, né? Quem é visto sou eu, estou sempre pregando, né? Mas a pessoa que faz isso não é vista. E chegou um período que não estava sendo feito. Até que o Henrique me chamou há 3 semanas atrás. Olha só. E ele disse assim para mim: pastor, me põe na liderança dessas máquinas aí. Irmão, quem pede isso? Só um homem de verdade. Sim ou não? Só um homem que entra aqui e vê: essa igreja é minha. Precisa de alguém para fazer isso, porque a máquina não pode parar. Pastor, já vamos chamar o Carlos para voltar a fazer a manutenção, que é o homem que faz para a gente a manutenção. Já vamos marcar. É importante alguém falar: vamos. Henrique, cuida disso. Eu cuido. Ligou para o cara, já fez tudo. Viu quanto cabra, mania de falar. Viu quanto o cara cobrou, já me falou. E aí eu passo para quem é responsável, porque o dinheiro não fica com o pastor, se você não sabe. O dinheiro da igreja não fica com o pastor. E eu peço para liberar o dinheiro. Mas quem é que pede para tomar conta de ar-condicionado? Somente um homem de verdade. Não é isso? O problema é que as pessoas fogem. Agora, se você sabe que a igreja pertence a Jesus, que essa igreja não pode acabar, que essa igreja tem que continuar, e você ama a igreja, o que você vai fazer? Eis-me aqui. Pastor, eu não sei fazer muito, não. Eu não sei fazer muito, não. Mas em que eu posso ajudar? Estou me colocando à disposição. Um outro ponto aqui mais prático para a gente. Imagine que 2 homens estivessem pegando essas cadeiras nas costas e levando para o refeitório, porque a gente precisa usar o refeitório para uma festa que vai ser para toda a igreja. Tem as pessoas que só vão chegar e sentar, e tudo bem. São pessoas que já fazem outra função, tudo bem, não tem problema. Ou já estão exaustas com o trabalho de casa, não tem problema. Mas tem que ter alguém para pregar as cadeiras e colocar lá, sim ou não? Tem 2 homens fazendo isso, e 3 homens sentados, olhando. Tem problema de masculinidade com esses 3 homens, muito provavelmente, não é? Porque qual é o certo? Querem ajuda? Posso ajudar a carregar as cadeiras? Estamos lavando as mesas. O que um homem de verdade faz? Posso lavar também, pastor? Ou então, no mínimo, não estou ajudando porque estou passando muito mal, pastor. No mínimo. Pedir ajuda. Eu não estou dizendo para vocês invadirem o ministério de outro, ou o departamento de outro. Sair invadindo. Chegar agora na cozinha do nada, vou lavar a louça aqui porque a igreja é minha. Não é isso que eu estou dizendo, não. Precisa de alguém para lavar a louça? Se precisar, eu estou aqui. É assim. Deixou um refrigerante cair. Já tem quem limpe. Você não deixou cair? Pegue um pano e limpe. É ou não é? Pisou no cocô e pisou aqui. Tem quem limpe. O que você faz? Limpe seu tênis, seu sapato. Converse com as pessoas que conhecem onde estão as coisas de limpeza. Não, deixa que eu limpo, eu sujei. Provavelmente a pessoa vai até dizer: não, eu limpo. Não tem problema, eu limpo. A pessoa vai dizer: não, eu mesmo limpo. O ruim de uma igreja é quando não tem com quem contar. E só 2 ou 3 pessoas fazem tudo. Se você ama Jesus e ama a igreja dele, vamos unir as mãos, unir os braços.
A igreja precisa de homens comprometidos, valentes. O meu propósito não é fazer uma exegese desse texto hoje, não é isso, porque eu já estou terminando o texto. Eu nem vou ler os nomes dos homens aqui, que são nomes difíceis, já nem vou ler mais. Homens que têm carro na igreja, ou até mulheres que têm carro na igreja. Não custa nada levar alguém ali e voltar. Pense no outro. Você está fazendo para Deus, é para a sua igreja. Se desprenda mais. Quem te deu o seu carro? Não foi Deus que te deu? Foi Deus. Será que Jesus não faria isso? Faria. Mas não espere o pastor te pegar pelo pescoço, que eu não vou fazer isso. É você olhar. Eu posso pedir. Não, pode levar? Se você já faz uma cara assim, o irmão nem quer mais a carona, nem eu iria querer. Esteja disposto. Eu desfaço minhas caras para vocês, às vezes eu não estou bem, estou aqui pregando, vocês nem sabem. Eu desfaço, que você não pode disfarçar a cara para ele levar alguém. Sorria. Ainda que por dentro, você, nossa, queria conversar só mais um pouquinho, volta e conversa. É rápido. Seja mais solícito. A igreja aqui tinha um problema, mas tinha quem resolvesse o problema. Os apóstolos resolveram o problema, mas eles só resolveram o problema porque tinha 7 homens capazes para aquilo ali na igreja. E a Bíblia diz, 7 homens cheios do Espírito. Na verdade, Estevão era cheio do Espírito, cheio de sabedoria. E esses homens fizeram o trabalho. Serviram as mesas. Escolheram até um de Antioquia, que não era nem judeu, justamente para equilibrar aí. Vamos servir, vai ter igualdade. Vamos servir tudo igual. Esteja pronto, irmãos. Esteja pronto para ajudar. É por isso que eu trouxe esse sermão com algumas coisas bem práticas para a igreja florescer, para a igreja crescer. Deus tem abençoado a nossa igreja. Agora peça ao Senhor, abençoe o meu coração, Senhor. Me deixe mais disposto. Você quer ver uma coisa que não pode acontecer em nosso meio? Fulano não faz, eu também não vou fazer. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Não vou fazer não, sabe? Porque já tanto tempo eu faço e a outra não faz. Parece irmão novo, né? De 12 anos, um com o outro. O pai manda lavar a louça. Não vou lavar não, porque a outra não lavou. Não. Quantos anos você tem? Aqui é a igreja. Eu quero saber quantos anos você tem. E você está fazendo para quem? Jesus está vendo, meu Deus do céu. No dia do juízo, cada um se vê com ele. Que a partir de hoje você possa sair com essa palavra daqui, mais atento com a igreja. Mais atento. A igreja precisa de ajuda física. E eu encerro aqui. Ajuda física, braçal, de homem. São serviços que mulheres não podem fazer. Eu já disse isso aqui, para os homens que estão me ouvindo. Se um bêbado começar a falar alto ali na porta, quem tem que sair? Os homens, né? Começou uma brigalhada na rua, uma gritalhada. Tem homem que nem se movimenta, fica aqui assim na igreja. Eu já saí, não foi uma vez só não, já várias vezes lá para ver o que estava acontecendo. E quando eu olhei para trás, eu estava sozinho. Eu falei, lascou, se for alguma coisa. Eu não sou grande coisa mesmo. Agora, se eu estou com mais 3 aí, irmão. Uma vez um irmão, eu estava a caminho da igreja, me ligou e disse assim, pastor, tem uma mulher chorando no seu gabinete que o marido deu um soco nela. E eu falei, meu Deus, estou indo pregar, meu Deus do céu. Cheguei e fui para o gabinete conversar com a mulher. Ela estava sentada já. E eu disse para ela, ele te bateu? Me deu um soco, chorando. Eu falei, você quer que eu pegue 3 homens da igreja e vá lá agora conversar com ele? Aí depois eu pensei, meu Deus, quais os 3?
Agora que eu falei, eu fiquei pensando, meu Deus, cara. Falei, aquele é frouxo, meu Deus, aquele. O outro é preguiçoso que só, até chegar lá, quem eu levo? Se ela fala assim, ainda bem que ela falou não, senão eu ia ter que ir sozinho. Falei, meu Deus, vou levar o irmão Rob comigo, irmão Batista, e lá a gente resolve isso aí, vou falar, se resolve com o irmão Rob, eu pego o segundo round. E ela disse, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu falei, a senhora quer ir na delegacia? Não, pelo amor de Deus. Eu falei, eu não posso ajudar. A senhora quer que eu ore pela senhora só? Então não posso. Quer ir na delegacia? Não, pelo amor de Deus, não, ele é meu marido. Ela voltou para casa. Mas se ela diz, pastor, pegue 3 homens, sim. Estou lascado. Ou não. Eu vou levar os 3 homens. E é na minha ordem. Se eu falar bate, bate. Se eu falar segura, segura. Se eu falar corre, corre. Mas isso denuncia algo. Cadê os valentes da igreja? Não é para bater nos outros, não. Os valentes para a obra. O que diz, eis-me aqui. Como eu citei do Henrique, me coloca na liderança. Quem quer isso aí? Pegar ar-condicionado? Só quem ama a igreja e quem quer responsabilidade para isso. Na igreja a gente tem que aprender a se relacionar também com quem parece que a gente não tem meu santo não bateu com Deus. Essa linguagem nem é nossa. Tem que bater. Vamos conversar. Porque às vezes a pessoa é maravilhosa, mas a gente nem conhece. Ficou só com... É só mais um pouquinho ali. Então, irmãos, se tiver alguma queixa em nossa igreja, eu vou querer resolver. Mas tem um problema aí. E se eu não tiver as ferramentas para resolver? Conseguiram compreender isso? Sim ou não? Pastor, tem que resolver. Eu sei que tem que resolver. E se eu não tenho as ferramentas? Os apóstolos tinham os 7. E se eu não tenho? Então tem que ter. A maneira de ter é através da palavra, da exortação, para alguns acordarem. Tem gente que só virou missionário depois de ir num culto, as pessoas falarem de missão. Queimou no coração, a pessoa voltou para casa, ficou o ano todo perturbado com isso, virou missionário. Porque alguém falou, é necessário falar. É necessário alguém falar para a pessoa. Entendi o recado, pastor. Pode contar comigo. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por essa manhã. Senhor, não nos deixe cair na negligência, nem na preguiça. Não nos deixe fugir das responsabilidades, ó Deus. Nos faça responsáveis. Homens de valor, mulheres de valor, Senhor. Homens que querem ver a sua igreja brilhar, Senhor Deus. Mulheres que querem ver a sua igreja brilhar. Então nos ajude, ó Deus, a chamar a responsabilidade. Nos ajude a amar a nossa igreja e dar as mãos. Nos ajude para que a gente tenha ferramentas, ó Deus, para consertar o que precisa ser consertado. E sempre terá uma peça que a gente precisa trocar ou consertar. Nos abençoe. Que a sua palavra cresça em nosso meio, que o número de discípulos cresça em nosso meio, Senhor. Que trabalhadores se levantem em nosso meio para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.